A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Janaína, sou da IBM Sede e fui convidada a participar desse projeto. Eles, 70 homens que marcaram a história. E fui incumbida de falar de um personagem realmente muito marcante, José. José foi o 11º filho de Jacó. Sim, sendo o seu primeiro com Raquel, a mulher que ele mais amou. E por assim ser, se tornou o filho preferido de Jacó. E isso era público e notório. O seu nome, José, significa Iavé acrescentará. Sua mãe assim o colocou, porque tinha esperança de que Deus a desse mais filhos, para comprovar assim o seu amor pelo seu marido. José, sendo o preferido do pai, irritava bastante os irmãos nessa situação. E isso ficou ainda mais notório quando Jacó resolveu em um dia lhe presentear com uma túnica colorida. Isso era muito, muito, muito caro, porque naquele tempo tingir tecidos coloridos era mais difícil, era mais trabalhoso, processo artesanal. Então isso se tornava muito caro e irritou muito os seus irmãos que nunca tiveram tamanho prestígio junto ao pai. E para completar ainda mais a situação, José cumpria os mandados do pai, fiscalizando os irmãos, dizendo onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. E em uma certa situação dessas, ele fora fiscalizar os irmãos, e os irmãos, o vendo de longe, planejaram contra ele. Primeiro resolveram matá-lo, mas Rúben não deixou. E enquanto Rúben saiu para resolver algumas coisas, eles o venderam para uma caravana de ismaelitas. E assim José, aos 17 anos de idade, foi parar no Egito. Ali, sendo vendido como escravo, foi comprado por um alto oficial do faraó, um homem chamado Potifar, para trabalhar na sua casa. Chegando na sua casa, galgou degraus com sua dedicação e com sua destreza e se tornou logo administrador de toda a casa de Potifar. Sua esposa, vendo que José era belo, se tornara um rapaz inteligente e muito belo, resolveu investir nele. Mas ele a rejeitou de pronto e fugiu. E ela, a esposa de Potifar, mentiu e denunciou por tentativa de abuso. E sendo pego, José foi preso, foi parar na prisão. Mas mesmo na prisão, ele continuou dando bom testemunho, obedecendo, fazendo as coisas que devia, de tal maneira que o carcereiro entregou as chaves das cadeias na mão de José. E ele ali já administrava a prisão. Até que um dia foram parar 2 serviçais de Faraó dentro da prisão. E eles tiveram 2 sonhos. E aí José os interpretou e então os sonhos se concretizaram e ele ali ficou conhecido como intérprete de sonhos. Sendo que um dia quem sonhou foi Faraó. E aí o copeiro se lembrou. Ele se lembrou da interpretação que José tinha feito do sonho dele e que tinha se realizado. E disse, eu conheço alguém, Faraó, que pode interpretar teus sonhos. E mandaram trazer José. José interpretou os sonhos, deu conselho de sabedoria e Faraó imediatamente o colocou à frente de todo o projeto, de guardar 1/5 de tudo que o Egito produzisse durante 7 anos, porque seriam 7 anos de fome. Então, ali, Faraó declara governador do Egito. O que chegou escravo, agora era governador. Havia sido treinado, tratado, trabalhado e estava pronto para assumir a liderança. E enquanto ele governava e distribuía e vendia para toda a terra as produções que haviam sido guardadas, chega seus irmãos um dia para comprar também mantimentos. Ele os reconhece, tem no seu coração muita mágoa, mas chora amargamente, mas perdoa-os. E perdoando-os, ele chama o seu pai e toda a sua família para virem habitar com ele no Egito. E toda a frase-chave do livro que fala da história de José, nos capítulos em que se desenvolve a história de José, é a seguinte, meus irmãos. Em todo tempo, Deus era com José. Sim, ele esteve na cisterna, ele esteve na escravidão, ele esteve na prisão, mas
ele terminou governador. Todo um propósito foi cumprido para a preservação do povo de Israel. Ele foi, sim, vendido, sofrido, magoado, abandonado, judiado. Mas no final ele entendeu. E nós vemos quando o próprio José declara: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. E é isso, meus irmãos, a história de um homem que passou por tantas coisas na vida, mas não deixou que nada, nem ninguém, tirasse dele o mais precioso, a sua fé em Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.